E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E eu sei que eu ando sumido aqui, né, do canal. O canal tá meio parado, mas agora a gente retornou com os vídeos aqui. E não podia retornar de uma maneira diferente, né? Tem que ser uma resenha muito especial. E eu tô falando de Tex Graphic Novel Noite Longa em Coyote. O primeiro trabalho aí de um brasileiro com o Ranger, né? Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha muito especial. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, o meu nome é Thiago e eu quero agradecer demais aí a sua presença aqui no vídeo e falar que eu estava sentindo falta aí de trocar ideia com vocês sobre quadrinhos, né? O canal teve um tempo parado, mais tarde deve sair um vídeo explicando o que houve, tá? Por que que o canal ficou parado, mas quando a gente resolveu voltar com os vídeos, eu falei, tem que ser com uma resenha especial, né? E não podia escolher título melhor, tá? Essa edição tão especial aí da Mitos Editora, que é esse quadrinho aí desenhado pelo grande Pedro Mauro, né? O grande desenhista Pedro Mauro brasileiro, que pela primeira vez, né, fez aí os desenhos do Tex, né? É o primeiro brasileiro aí a desenhar o nosso querido Ranger aí, né? E eu escolhi esse quadrinho para voltar com os vídeos aqui no canal, beleza? Mas antes a gente partir para a resenha desse quadrinho especial, vou fazer aqueles pedidos que eu sempre faço para vocês, né? E agora é um pedido muito especial e um pedido que vai ajudar demais a gente, tá? Se você tá chegando agora no canal, não conhecia o canal Resenha 81, se inscreve no canal e ativa notificações para receber nossos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, isso aí vai ajudar demais, muito mesmo, o canal que ficou parado esses dias, né? E se você puder deixar o seu like, isso aí também ajuda muito, já que o canal provavelmente perdeu o alcance devido a esse tempo parado, tá? Foram aproximadamente 2 semanas parado, então a gente acaba perdendo o alcance. Como nós já somos pequenos, né? Então esse alcance perdido vai fazer muita falta pra gente. Mas a gente aos poucos a gente volta aí a soltar vídeo aqui e a ter esse alcance de novo, né? Devagar e sempre, isso que é o importante, beleza? Mas o mais importante é o seu apoio aí com essas simples ações aí que vocês ajudam demais o nosso canalzinho, beleza? Então vamos lá, né? Sem mais enrolação, vamos falar sobre esse quadrinho aqui, né? Tex Graphic Novel volume 18, Noite Longa em Coyote, tá? Vamos fazer daquele jeito, né? Primeiro falar do editorial, depois da arte, falar um pouquinho da arte, né? Falar sobre o roteiro e dar minha opinião, né? Então nós temos aqui, né, publicação aí da Mitos Editora, né? Nesse formato grandão aqui, né? Nesse formato revista, formato magazine aí das Tex Graphic Novel, né? Esse é o volume 18, essa é a primeira capa, né? Com esse desenho lindo aí. Essa é a a quarta capa, né? Tá? A capa é cartonada, a lombadinha é quadrada, onde nós temos aí a editora, os autores, né? O desenhista, o autor, o desenhista e a edição, né? Aqui nós temos o editorial, né? Que nós temos Tex Graphic Novel Uma Noite Longa em Coyote, com roteiros de Mauro Bozelli e artes de Pedro Mauro, tá? E as cores de Laura Piazza, tá certo? O papel é o offset colorido, tá? E serão aí um total de 40 páginas mais ou menos de quadrinho, tá? Então esse é o editorial aí da Mitos Editora, né? A capa tem um vernizinho aplicado aí, né? Ela é brilhante, né? Tá? Laminada, brilhante, beleza? E agora as artes, né? O mais importante, tá, pessoal? Aqui no final conta uma história muito legal aí, né? De como que é o Thiago Gardinali, né?
com o Pedro Mauro, como que eles foram, como que o Gardinali foi o responsável aí, né, por levar o grande mestre Pedro Mauro aí a desenhar para Bonelli, tá? Então aqui você vai ter toda a história, né? E nós temos aí a arte do Pedro Mauro no Tex, né? Eu não tenho o que falar, né, pessoal? Eu sou fã de carteirinha aí da arte do Pedro Mauro, tá? Ele desenha muito, eu gosto da arte, gostei muito da arte desse quadrinho aqui. Eu li também aquele quadrinho que saiu pelo Pipoca Nanquim, O Procurado, Procurador, e também curti muito a arte, mas aqui no Tex, tá? Ele também manda muito bem, tá? É realmente um artista, né? O traço dele é bom demais, tá? Eu gosto muito da arte aí do Pedro Mauro, tá? Nós temos aqui questão de movimentação durante o tiroteio, né? A dinâmica da arte é legal, o sombreamento é legal. Então você tem realmente o mestre Pedro Mauro aí entregando um quadrinho muito maneiro, tá? O Tex aí na visão dele, né? Muito legal, tá? Traço bem firme. Cara, eu gosto da arte dele, tá? E aqui ele faz um trabalho muito bom, tá? Então essa aí é a arte, né? Agora vamos ver o roteiro, né? E aqui no final, né? Tem alguns esboços, né? E a entrevista que eu falei para vocês, né? Tem alguns esboços aí e aqui a entrevista do Thiago Gardinali, né? E tem um ponto triste, né? Que aqui eles falam que quando eles assinaram o contrato para o Pedro Mauro poder desenhar o Tex, né? Que foi mantido em segredo, né? E naquele momento eles tiveram o último encontro aí com o Gianfranco Manfredi, né? Que veio a falecer aí logo após esse encontro que eles tiveram, né? O saudoso Manfredi aí, que, se eu não me engano, é o criador, né, do Mágico Vento, né? Tá ali por trás de todo aquele universo é, fabuloso do Mágico Vento, né? Então essa é a parte triste, né? Mas a parte feliz é que eles tiveram esse encontro, foi batido o martelo e o Mauro Bozelli confirmou aí a presença do Pedro Mauro, que resultou aí nessa HQ que está nas minhas mãos aí, beleza? Lembrando que essa HQ também saiu na edição especial colorida da Mitos, volume 18. Vou pedir para o editor colocar a capa aqui em algum lugar, tá? Para você se familiarizar que você também pode encontrar aí nesse outro formato, né? Então, pessoal, essa foi a arte da HQ, né? Agora vamos ver o que o Bozelli traz pra gente nos roteiros desse quadrinho, né? O Mauro Bozelli, mais uma vez, surpreende, tá, pessoal? Uma história simples, muito bem escrita. É uma história rápida, tá? São, acho que 36 páginas de quadrinho. Então é uma história curta aí do Tex, mas só que o Bozelli entrega uma história bem legal, tá? Uma história bem dinâmica, bem rápida. E o que nós teremos, né, em uma noite longa em Coyote, né? Nós teremos aquele plot muito comum em filmes de faroeste, né? Você tem a prisão de um assassino, né? Aqui no caso o assassino ele vai ser o Lenny Tolman, né? Então o Lenny Tolman ele é um assassino que é preso pelo Marshal Jim Banks, né? E o irmão mais velho dele, o Jerry Tolman, é um homem de posses e ele vai sitiar a cidade de Coyote a fim de liberar o seu irmão, né? Ele quer libertar o Lenny Tolman antes dele passar pelo julgamento e ser enforcado. E só que o Marshal Jim Banks ele só tem um aliado, né? Ele só tem um homem a seu comando na cidade e a cidade foi sitiada. Aí ele pega o filho dele, ele é casado e tem um filho, e ele coloca o filho dele num moinho de vento, né? Onde o filho dele seria tipo um observador, né? Para ele. E ali, né, vai ser o início da história, né? Você vai ter, o Bozelli, ele vai trazer o primeiro quadro, né? Os primeiros quadros vão ser da esposa do delegado Banks, né? Fazendo uma oração para que o marido dela seja ajudado, né? Que ele possa cumprir o seu dever como homem da lei.
e nesse momento o filho dela vai avistar a presença de um cavaleiro, né? E esse cavaleiro não é ninguém menos que o Tex. Então o Tex está chegando nessa cidade sitiada e ele vai ser recebido a bala aí pelo filho do delegado, né? Só que, para a sorte do filho do delegado, o Tex consegue escapar e acaba matando um dos bandidos que foram até o moinho para matar o filho do delegado. E ali ele vai começar a entender o que está acontecendo em Coyote. E é por isso que chama uma noite longa em Coyote, né? Todo o desenrolar do roteiro do Bozelli vai acontecer nessa noite, onde o Jerry Thomas está tentando libertar seu irmão mais novo e o delegado Banks vai tentar impedi-lo. Só que o Thomas, como todo mau caráter, né? Ele não vai atacar diretamente o delegado Banks. Ele vai atrás da família. Primeiro ele foi atrás do filho no moinho de vento e depois ele vai atrás da esposa, né? Que é uma jovem, né? O delegado Banks já é um homem de mais idade e ele casou com uma mulher bem jovem, né? Então eles aproveitam essa questão de idade, né? Para poder tentar desestabilizar mentalmente o delegado Banks, né? Só que agora o Banks tem um aliado forte ao seu lado, né? O Tex está do lado dele. Então, para resgatar sua esposa, ele vai com o Tex até a sua casa e deixa seu aliado na delegacia. E o Bozelli vai trabalhar esses dois momentos, né? Ele resgatando a sua esposa e o seu aliado tentando manter longe os homens do Tomman, né? Só que o Thomas ele conseguiu sitiar a cidade toda, então ele tem dezenas de pistoleiros, né? E aqui nós vamos ver todas as habilidades aí do Tex tentando resgatar a esposa do delegado, né? E tentando evitar que o Thomas consiga libertar seu irmão, né? Então o Bozelli ele vai trazer um roteiro pequeno, fechadinho, mas numa história com bastante uma história dinâmica, né? Uma história bem legal de ser lida, tá, pessoal? Como eu disse, é curta, dinâmica e bem interessante, né? Bem gostosa de ler. Você quer ver como que o Tex vai agir ali naquele momento de aflição ali do povoado, né? Da cidade ali, né? E realmente é uma noite longa ali para aqueles moradores daquela pequena cidade, né? Então o Bozelli, em poucas páginas, ele consegue entregar um roteiro redondinho, fechadinho, com uma boa história aí do Tex, beleza? Então, Tex Graphic Novel aqui foi para conta, né? Noite Longa e Coyote foi para conta. E qual que é a minha opinião, né? Pessoal, Mauro Bozelli entrega um excelente roteiro em poucas páginas e o Pedro Mauro tem o seu, é, tem o seu começo como desenhista do Tex, né? De uma maneira primorosa, tá? São excelentes os desenhos do Pedro Mauro e o roteiro, e ajuda demais o roteiro do Bozelli, tá? Vai dar dinamismo ao roteiro, você vai ter uma arte que vai ajudar ali naquele senso de urgência da edição, né? Então o Pedro Mauro e o Bozelli formam uma dupla muito boa aí e que eu espero ver novamente em ação, né? Espero que essa seja a primeira de muitas HQs que o Pedro Mauro venha a desenhar aí para a Bonella Editore, tá? Então a minha opinião é a seguinte, como um leitor recente de Tex, tá? Noite longa em Coyote é uma excelente história do Ranger aí, é uma história curta, mas que merece ser lida, tá? É curta, mas é muito boa. Pena que ela acaba rápido, tá? Mas realmente o Bozelli ele entrega muito em poucas páginas, tá? Assim como o Pedro Mauro, né? Ele entrega muito na arte em poucas páginas, tá? Tomara que um dia aí ele venha a ser convidado a desenhar aí uma Tex gigante para a gente poder apreciar mais a arte aí desse grande, né? Grande desenhista brasileiro, tá? Sou fã de carteirinha do Pedro Mauro, beleza? Pessoal, essa foi a minha opinião. Essa é uma resenha de retorno aqui do canal, né? Então talvez eu possa ter me embananado um pouquinho, que eu estou bastante tempo sem fazer vídeo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado.
Essa é a minha opinião. Agora é a parte mais importante do vídeo. A sua opinião. Diz aí o que você achou dessa Tex Graphic Novel volume 18, tá? Noite Longa em Coyote. Deixa aí a sua opinião. Fala aqui nos comentários se você também é um leitor recente de Tex. O que você está lendo do Ranger, né? Deixa aqui nos comentários também algumas sugestões aí para que eu possa ler também mais histórias aí do Ranger, tá? Esqueci de falar, né? Aqui o Tex está sozinho, tá? Ele não tá sem nenhum dos pardes, tá? Ele é uma aventura só dele, beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários o que você está lendo do Tex, a sua opinião sobre esse material, se você tem alguma, né? Se você leu, tá? O que você achou do Pedro Mauro nos desenhos, tá? E o mais importante, o que você tem lido aí do Tex, beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal Resenha 81. E se você não for inscrito, se inscreve. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Isso aí ajuda demais o canal. E se você curtiu o vídeo, deixa seu like para fortalecer o nosso dispersão de vídeo aí no YouTube, beleza? Grande abraço, até a próxima resenha aí, valeu!